Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Eu sou o Bruno Lanaro. Eu sou o Léo Lousada. E hoje a gente vai continuar a falar do quê? Dos deuses gregos, da cosmogonia e da titanomaquia. Sim, confere aí. O nosso grande, todo-poderoso liberta os irmãos. E aí ele chega pra galera e fala assim: guerra! Eles vão ocupar o Monte Olimpo. Isso, e na frente do Monte Olimpo tem tipo vizinho, tipo prédio da frente. Isso, tem o Monte Otris, que é onde os titãs vão ocupar. E aí o que acontece? Começa a batalha. No começo, Zeus recorreu aos Cíclopes e os Hecatônquiros. Lembra que eles foram presos por Cronos lá no Tártaro? Ele abriu o Tártaro e falou: vem aí, galera, chega me ajuda mais. aí. Vamos pegar os titãs na porrada que prenderam vocês aí embaixo. Os Cíclopes, que eram seres com Um olho só, eles ficam tão agradecidos com Zeus e com os irmãos que ele dá um presente para cada soberano. Isso. Para Zeus, para Poseidon e para Hades. Para Zeus, ele dá os famosos raios de Zeus. Para Poseidon, o tridente. E para Hades, ele dá um capacete da invisibilidade. Ou seja, para quem está no inconsciente, ele dá algo que faz com que ele não seja visto. Ele usa também os Hecatônquiros, né, que a gente, como já falou, são 3 seres imensos, com 100 braços, 50 cabeças cada um. Eu jogava 300 rochedos de cada vez contra os titãs. E aí, o pau comeu solto. Pegando. Quantos anos durou? 10 anos. Tem um vídeo nosso de final de Árvore era. da Vida, que a gente explica lá, fala das 10 esferas. Então o que está acontecendo agora? Cada ano representa a troca de um arquétipo em uma esfera. Por isso 10 esferas, 10 anos de guerra. Uma nova era. Uma nova era. Não é a era Mulher de Zeus. Isso, Uma ele nova- queria fazer essa piada. Mas é uma nova era. Exatamente, eles dominam todo o universo conhecido. E aí eles resolvem... Eles, os deuses olimpianos. Os olimpianos, lembra que eles estavam no Olimpo, viram os olimpianos. Eles ganharam a batalha e colocaram agora os titãs do Tártaro. Exatamente. Prenderam eles os titãs, onde os Querônquiros os Hecatônquiros e os Ciclopes, e os Ciclopes estavam presos antes. E aí eles fazem tipo um um Jockey sorteio. grego pra ver que região cada um vai dominar. O que será que o Zeus queria? Ah, ele queria o que ele pegou, certeza. Poseidon ficou com o mar. Água, com o mar, como a gente Mar, falou. Isso, os rios, o mar. Hades foi o que se deu piorzinho. Não, pô, a região dele era grande. Ele foi virou o lá, senhor do submundo. Senhor do Submundo e também o responsável por manter o Tártaro lá sob controle para que os titãs não escapassem. Algumas vezes Hades saiu, o tremor do Tártaro estava muito forte, ele ficou com medo que os bichos saíssem. Saíssem de lá, Cronos e os outros titãs. Por fim, Zeus, que só ficou com domínio sobre o céu e a terra. Só. Ou seja, ele destronou o pai dele, que era o céu, destronou a mãe dele, que era a terra, e aí ele se torna o senhor do céu e da terra. E mais do que isso, ele se torna senhor dos deuses. Senhor dos... Só isso. E você falou que o Hades não se deu mal. É. O Hades ficou praticamente com a sauna, Poseidon com o mar e com as Com a praias, piscininha. Zeus com o resto. O cara ficou com uma sauna só e você falou que se deu bem. Era uma sauna grande, mas... E lembrando que os titãs eram filhos de Gaia. Uhum. Gaia, como mãe, ficou mal. Ela quis ficou se mal. vingar. Vingancinha de mãe, você Vingancinha sabe de que mãe. É foda. Aí o que ela pegou? Ela pegou o sangue de Urano, que estava derramado na Terra, e ela usou esse sangue para criar os terríveis gigantes. Seres gigantescos, enormes, de altura. E eles foram para cima dos deuses olímpicos. E a gente tem aqui o relato da batalha, mais ou menos, que aconteceu. Primeiro, os seres chegaram lá no Olimpo, começaram a tacar fogo em árvore e tacar a árvore tipo coquetel molotov. de árvore. Tipo o molotov de árvore. Mandaram para cima do Olimpo. Muito bem, os olimpianos, eles ainda não estavam muito na batalha. Quem tentou enfrentar inicialmente foi Zeus, Atenas, a deusa da justiça e da estratégia em batalhas. Que nasceu da cabeça de Zeus. Que nasceu da cabeça de Zeus. Uma história que outro dia a gente conta. Isso. E o Hércules, nosso querido Hércules. grande Alcides. E aí esses 3, Zeus, Atena e Hércules, foram para cima dos gigantes. Com o tempo, os outros deuses olímpicos foram aparecendo e se juntando na batalha. Dionísio foi lá e os outros também. E aí Hércules já partiu pra porrada e ele pegou na porrada um cara chamado Alcioneu, que era um gigante. E ele matou esse cara. Só que esse cara, toda vez que ele caía na terra,
esse cara voltava. Ele se regenerava. Isso, é como se assim, eu fui criado aqui, eu consigo me regenerar com essa terra. Isso. E aí o que Hércules faz? Hércules mata ele e antes dele cair na terra e se regenerar, Hércules leva ele embora para um outro lugar. Atenas, na verdade, que fala pra ele, fala, Hércules, não seja burro. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Hércules, seu limitado, você já matou ele 12 vezes. Você vai dar maior trabalho, 12 trabalho. Então pega, antes dele cair no chão, não deixa ele cair no chão. E você pega e leva ele lá para outro lugar e ele vai morrer de vez. E foi isso que ele fez. Exatamente. Enquanto isso, Zeus tava pegando na porrada um gigante chamado Porfírio. Olha que nome bacana. Excelente, tacando uns raios lá. E aí não tava dando muito certo. E aí ele fez Porfírio se apaixonar por Hera. E aí ele já era. Porque aí ele aproveitou que ele se distraiu e mandou um raio e acabou com Porfírio. Antes de acabar, Hércules, nosso querido herói, também foi lá e mandou uma flechada flecha no Porfírio. Aí enquanto Hércules e Zeus estavam nesse combate com Porfírio, Apolo estava enfrentando quem? Epíaltes. E aí acertou uma flecha no seu olho esquerdo. É aí Hércules, que tava lá, falou, não, eu também! E acertou uma flecha no olho direito. No olho direito e ele... E aí Epíaltes ficou com 2 antenas de TV na cara e caiu morto. Aí Dionísio também estava na batalha. Ele usava um tirso. Dionísio, vale lembrar que é o cara da bebedeira. É, mas é o cara que deu origem aos cultos dionísicos, né? Que aí vão influenciar os cultos órficos e posteriormente em Roma os cultos de Baco ou os bacanais. Ele usava um tirso como arma. O que é um tirso, hein? O tirso é uma arma extremamente poderosa. Era uma das armas mais poderosas que os deuses tinham. Ele era um bastão de madeira com ervas e uma pinha na ponta. Era uma lança feita de pinha. Era fantástico. Mas foi com isso que ele matou o titã, o gigante chamado Eurito. E aí o combate tava pegando, né? Lembra da Hecate? Lembra que era a Hecate? A Hecate, a maga, lembra? Aí ela fez uma coisa diferentona, ela queimou um gigante. Um gigante chamado Clício, provavelmente ela mandou uma fireball nele. Foi, certeza. E aí veio o Hefesto. O Hefesto trouxe um ferro em brasa da forja dele e deu na cabeça de um gigante chamado Mimo. Enquanto Hefesto tava lutando com o Mimo, o gigante falou assim, meu, o bicho tá pegando aqui, é melhor eu fugir. Começou a fugir. O nome dele era Encéladon. Ele tentou fugir, mas aí Atenas fez a coisa mais fantástica dessa batalha. Uma coisa que você, no lugar dela, também faria. A mesma coisa. Ela pegou uma coisinha assim. É, chamada Ilha da Sicília. Ela pegou a ilha onde fica a Sicília e jogou em cima desse gigante para ele não fugir. E ela aproveitou que ela tava já matando o gigante a roda. Já tinha pegado uma ilha? Uma ilha, foi pra cima de outro gigante chamado Palas. E é daí que ela mata, né, Palas, e com a pele, ela veste a pele de Palas como armadura dela. E fica até o resto da batalha. Por isso que depois, em alguns casos, ela vai ser chamada de Palas Atenas. Não sei se é por isso. Mas a gente vai... Como o mito é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Mas agora vai vir uma piada boa, olha só. Aí Poseidon tava lutando contra um gigante chamado Polibotes. Vários bots. Então, um gigante com vários bots contra os deuses do mar não deu certo, né? Mas aí Poseidon gostou tanto da ideia de Atenas que ele pegou uma ilha, ou a ilha de Nírisso, e também jogou em cima de Polibotes. Se ela pode? É, e aí todos os Polibotes afundaram. Muito bem. Hipólito foi morto por Hércules. Hércules, nessa hora, imagina, Hércules mandou uma flechada num, flechada no outro. Aí ele roubou o capacete de Hades, ficou invisível, foi lá e... Muito bem, tá lá, Hércules tá lá com o capacete, não sei o que, lá vem Ártemis. Ártemis, a deusa com seu arco, e ela vai matar um gigante chamado... Gratión, mata o Gratión, e aí, ao mesmo tempo em que ela tá ali matando o Gratión, as Moiras, lembra que eram titãs, mas nessa guerra elas lutaram do lado dos deuses olímpicos, elas ajudam a matar Ágrio e Thoas. Porque ele tava ali a Thoas. Hello, darkness, my old friend. Lembrando que a gente falou no vídeo de Prometeu que alguns titãs ficaram neutros. Prometeu acabou ajudando os olimpianos, mas por exemplo, Oceano ficou neutro.
Ele não entrou na guerra, então também não aconteceu nada com ele. A gente tá falando dos gigantes, mas a gente tá voltando Isso, pra falar voltando dos um pouco pra falar, até pra explicar porque que as moiras lutaram do lado dos olimpianos. E por fim, sobrou lá uma meia dúzia de gigantes e Zeus saiu tacando raio. Meia dúzia de gigantes é gigante pra caralho. Zeus saiu tacando raio, Hércules saiu dando flechada e eles mataram os gigantes que faltavam. Gaia, lembra, ela que fez os gigantes através do sangue do seu companheiro que tava no Tártaro. Urano, né? Urano. Ela não desiste. Falou, não, agora eu vou fazer... Ela se juntou com o Tártaro, cruzou, e dessa relação saiu um monstro. Então imagina, a Terra, né, se junta com o mais profundo do inconsciente do trevoso e de lá nasce um monstro. O nome desse monstro, o Léo vai falar pra vocês. O nome dele era Tifão. Tifão. Então sai um monstro de 100 cabeças de dragões. Era um monstro alado. Ele era também meio... Por mais que tivesse 100 cabeças de dragões, ele tinha o corpo metade humano. Isso. E metade aqui embaixo era um monte de víboras. Ele era a personificação de todo o mal, de tudo que era ruim. E olha que legal, ele era a síntese, né, da violência, da cegueira e da surdez. Isso Ou aí. seja, sabe aquela hora que você tá lá no seu Facebook e aí você lê o comentário do amiguinho e só pesca uma frase e aí você fica bravo com aquilo e vai lá e... É isso aí, seu Tifão. É isso que é ser violento. E é por isso que a violência tá ligada à cegueira e à surdez. Porque é aquele que não enxerga e não ouve. E ele se torna um ignorante. Então se você estiver agindo desse jeito, meu amigo, pare. E é legal fazer uma relação com essa questão da cegueira com a raiva. Na acupuntura, uma das energias que permeia o fígado é exatamente a raiva, ou quem deixa o fígado doente é a raiva. E é o fígado que cuida dos olhos. Então, quando você está com raiva, você fica cego também nessa outra filosofia. Que bacana. E aí esse monstro... Ele sai das entranhas da Gaia. E ele era extremamente grande. Grande. Perigoso. Mais alto que as montanhas, os braços chegavam, tipo, um no Brasil, outro na Austrália, assim, né? E aí os deuses do Olimpo ficaram com medo. Eles fugiram. Fugiram? Pra onde eles fugiram? Puta, isso é muito legal. Eles fugiram pro Egito. Para se esconder desse monstro, eles se transformaram em animais. Agora vem a parte mais legal. Olha aí, quem não sabia dessa, hein? Eu não sabia dessa. Eu também não sabia dessa. Muito bom. Eles Então, foram pro Egito e se transformaram em animais para se esconder de Tifão. De Tifão. Então, Apolo virou um... Falcão. Apolo virou um falcão. Apolo virou um falcão. Igual a Horus. A gente vai dar de Vamos lambuja. dar de lambuja já. Então, ó, pra vocês, hein, de presente o Léo aqui, hein? Depois vem Hera, que se transforma numa vaca e pode ter dado origem ao arquétipo de Hathor. Hermes vira o Ibis. E aí se transforma no arquétipo de Tote. Tote. Ares vira um leão, que é o arquétipo de Onuris. E Afrodite, em um peixe. Pode ser que tenha dado origem ao arquétipo de Anuket. Exatamente. Algumas versões dizem que foi Hestia que deu origem a esse arquétipo de Anuket. Em outras, Afrodite. E aí você tem Dionísio, que vira um bode, que é a representação provavelmente do arquétipo de um deus primordial chamado Cum. Hefesto vira um boi. Apis, E por fim, Ártemis vira uma gata. que é Bastet. Exatamente. Nos outros vídeos desse aqui eu fiz referência ao Sandman. Tem Bastet lá, que tem uns casinhos com Anubis, com Anubis, que tem um casinho com o Sandman, é bem legal. Muito bem, enquanto os outros deuses fugiram... Zeus e Atenas ficaram lá. Isso. E aí Zeus arranjou uma foice de sílex. Deve ser a foice que Cronos usou pra Achou. capar Urano. Mas é o símbolo, né? Tomou o poder, a foice tá na mão dele. E aí ele foi pra cima de Tifão, soltando raio e com a foice. Ele chegou e pum, cortou, fez um corte em Tifão. Feriu Tifão. Tifão fez assim, ó. Ah, é isso? Foi isso? Desarmou Zeus e com a foice arrancou os tendões das mãos e dos pés de Zeus. E aí foi e prendeu ele numa gruta na Sicília. E os tendões dele foram escondidos e Tifão deixou um dragão protegendo os tendões.
E aí chegou a hora dos nossos heróis. Dessa vez foi Pan e Hermes. Pan e Hermes. Pan deixou um pouco lá a dupla sertanejo Corfeu de lado. E Hermes, o cara que resolvia qualquer coisa no Olimpo, foi lá. Eles assustaram o dragão. Deram uns gritos lá, foi uma coisa meio maluca. Assim. O dragão fugiu. Só que esses loucos, velho. Eles recuperaram os tendões de Zeus e assim devolveram pra ele. E assim Zeus recuperou sua força. Ele montou um carro com cavalos alados. Isso. E aí subiu aquela coisa, aquela cena, né? Se encontrou com o Tifão. Novamente. E aí ele saiu jogando raio pra tudo quanto é lado. E ele jogava raio. E Tifão começou a jogar montanhas. Em cima de Zeus, jogava montanhas, Zeus jogava raio. E aí Tifão começou a cansar. Ele começou a fugir. E aí Zeus lembrou de Atena, jogando a ilha. Lembrou de Poseidon, jogando a outra ilha. E aí Zeus falou, eu vou acabar com esse felo agora. É agora. Ele pegou o Monte Etna e tacou o Monte Etna em cima de Tifão. E até hoje, o Monte Etna, que é o vulcão, mostra que os raios de Zeus ainda estão ali, com as suas erupções, com a lava ali. Exatamente. E assim, Zeus voltou a ser o grande... E se consolidou, né? Porque imagina, todo mundo fugiu, ele enfrentou o grande monstro, o grande chefão final de fase do jogo e virou o grande rei do Olimpo. E dos homens e dos deuses. Tudo, menos do Hades e do mar. Bem, aqui a gente finaliza então um resumo aí da cosmogonia grega e também um resumo da titanomaquia, que é essa guerra entre os titãs e os deuses. Lembrando que vários outros seres foram gerados nesse meio tempo aí que a gente acabou não falando para dar foco. Por exemplo, as górgonas. Isso. Uma das górgonas, a famosa Medusa. Medusa, sim. Então, a gente ainda vai, quando a gente for falando dos mitos, dos próximos mitos, quando for falar de Teseu, de Perseu, a gente vai acabar falando de Belerofonte, nós vamos falar também de onde vieram essas criaturas, né? Mas hoje a ideia principal era pegar os deuses principais, ver como é que foi o UFC entre eles e, e explicar um pouco para vocês da simbologia por trás dessa guerra e desses símbolos de cada deus. É isso aí, certo? Então, se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, compartilha lá no Facebook o nosso link, joga para todos os seus amigos, manda aí para quem você conhece, comenta, né? Até semana que vem, quinta-feira, com um novo vídeo. Valeu.